No vídeo tutorial de hoje, como eu sei que vocês adoram um trio de necessaire, eu trouxe a necessaire trapézio arredondada nos tamanhos mini, média e grande. Com o mesmo tutorial e o mesmo passo a passo, você confecciona 3 tamanhos de necessaire para formar esse kit lindo. Tamanhos ótimos para formar um kit viagem para organizar a bolsa do dia a dia ou simplesmente para vender ou presentear. Essas peças aqui não vai viés no forro, o forro é todo embutido, mas você pode fazer com viés se você quiser. O molde é o mesmo. E falando em molde dessa peça aqui tá com o encaixe perfeitinho, milimetricamente testado. E sabe o que é mais legal? Com meio metro de tecido principal e meio metro de forro, você faz um kit completinho desse aqui com os 3 tamanhos e ainda sobra material para você fazer uma do tamanho grande. É uma super economia de material. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhares, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos de costura criativa. E aí, vamos confeccionar o trio de necessaire trapézio arredondada? Então, vamos lá! Para fazer o trio de necessaire trapézio arredondada, a gente vai utilizar estes 3 moldes que estão aqui em cima da mesa. Como sempre, nos cursos abertos, a compra dos moldes é opcional, porque eu vou passar todas as medidas para vocês. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo, fazendo download de um molde prontinho para impressão, tamanho real, com margem de costura, testado, encaixe perfeito, acesso imediato após a compra e ainda ajudar financeiramente a manter este canal aqui no ar com tutoriais novos toda semana, eu coloquei no texto da descrição do vídeo os links para compra destes moldes aqui, tá? Você pode optar por adquirir os tamanhos separadamente, mini, médio ou a grande, ou você pode comprar o pacotinho com os 3 tamanhos juntos. Para você que optou por não comprar os moldes prontinhos, as medidas estão aí na tela. A partir desse momento, se você for adquirir os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar dessas medidas para nada. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe bem certinho. Então, se você for desenhar o molde, se atenta muito a essas medidas, porque senão não vai dar encaixe. Se você precisar, volte o vídeo, pause para anotar tudo e não errar. De novo, é muito importante que essas medidas estejam bem certinhas. Mas se você comprou os moldes, não precisa se preocupar com isso. Se você optou por adquirir os moldes, nos 3 moldes você vai encontrar esse quadradinho de verificação, que mede 3 por 3 centímetros. Então, antes de você cortar o seu material, pega a sua impressão e mede aqui com a régua 3 por 3. Se tiver o tamanho exato de 3 por 3, a sua impressão está do tamanho correto, pode cortar os seus materiais sem medo. O plano de corte para fazer essa peça é o seguinte: você vai pegar o molde do tamanho que você escolheu confeccionar. No tutorial de hoje a gente vai fazer o tamanho médio, lembrando que a forma de confecção é idêntica para as 3 peças, tá? Os 3 tamanhos, a única coisa que vai mudar são algumas medidas que eu vou explicar no vídeo. Então você vai pegar o seu molde e vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. O meu tecido principal eu estruturei com manta R1 aqui atrás das 2 partes e a manta está exatamente do mesmo tamanho do tecido e passei também uma costurinha de segurança na volta toda, bem na beiradinha, para a gente não ficar só confiando na cola da manta R1, tá? E aqui o meu forro também está do exato tamanho do molde, eu não tenho nenhuma estruturação aqui atrás. Parte do meu plano de corte também é aqui o fundo da necessaire, e esse fundo vai ter um tamanho diferente dependendo do tamanho de necessaire que você estiver fazendo, mini, médio ou grande. Aqui no meu caso, como eu estou fazendo o tamanho médio, vocês vão ver que no molde de vocês que adquiriram o molde, vai estar escrito aqui, fundo 40 por 10 centímetros, para o tamanho médio que eu estou fazendo. Então, eu cortei uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro de 40 por 10 centímetros. Meu tecido de forro não tem nenhuma estruturação, meu tecido principal também está
com manta R1 aqui atrás. E aí uma atenção extra que a gente precisa ter, se a sua estampa for direcional, faz isso que eu fiz, olha só. Corta no meio o seu tecido e coloca estampa pé com pé, passando uma costura aqui no meio. E aí, só depois você vai refilar no tamanho exato que você precisa, tá? Aqui tá minha costurinha no meio. Eu deixei essa costura bem centralizada, porque daí ela serve de marcação de centro também durante a confecção. E depois da emenda é que eu vim aqui e coloquei a manta R1. Se você estiver fazendo os outros tamanhos de nécessaire, estes dois tecidos vão ser cortados nas seguintes medidas. Anote aí se você estiver desenhando o molde. O fundo da nécessaire mini vai ser de 34 por 8 centímetros e o fundo da nécessaire grande vai ser de 47 por 11 centímetros. E esse tecido muito lindinho que eu vou usar hoje é, claro, da minha parceira Ateliê As Beltranas, que eu sempre trago aqui. Tem cupom de desconto aí na tela para vocês adquirirem essa estampa e muitas outras lá no site das Beltranas. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais que a gente vai usar, eu vou precisar de um zíper número 5 e aí o tamanho também vai depender da peça que você está fazendo. No meu caso aqui, do tamanho médio, eu vou usar um zíper de 28 centímetros, que é esse daqui. Anote aí também se você estiver desenhando o molde. Se você adquirir o molde, não precisa se preocupar, tá tudo escrito, tá? Para o tamanho mini, o seu zíper vai ser de 24 centímetros e para o tamanho grande, 32 centímetros de zíper número 5. Você também vai precisar de um cursor para zíper número 5. Esse cursor lindíssimo aqui é lá da JJ Fivelas, vou deixar cupom aí na tela. E esse foi o cursor que vocês escolheram na votação lá no Instagram, que vocês acharam que combinava mais com a minha estampa das Beltranas. E aqui também eu vou precisar de 2 pedacinhos de fita de cetim, gorgurão, pode ser até sintético, o que você quiser, para fazer os puxadores auxiliares laterais da nossa nécessaire. 6 centímetros aqui, a largura você escolhe a que você quiser. Etiquetas ou tags são opcionais, eu escolhi colocar uma etiqueta de metal aqui bem no centro da frente da minha nécessaire. Se você quiser colocar no mesmo lugar que eu medi, olha só, a partir desses cotovelos aqui do molde, eu desci 3 centímetros e coloquei a minha etiqueta, se você quiser colocar no mesmo lugar. E isso vale para os 3 tamanhos, tá? Nós vamos começar a confecção pelo zíper da nossa nécessaire. Então, eu vou pegar aqui todos os meus tecidos que foram cortados no formato do molde, tecido principal e forro, e vou fazer marcação de centro aqui e aqui em todos eles. E eu também vou marcar o centro do meu zíper. Se você usou pique, que nem eu fiz aqui, vem com isqueiro, dá uma cauterizada para isso daqui não ficar desfiando no avesso da peça. A gente vai lá na máquina de costura, e eu vou posicionar o meu zíper cremalheira para baixo, direito com direito, vou alinhar pela marcação de centro e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha aqui em cima do zíper. Depois eu vou virar a cremalheira para baixo novamente, posicionar em cima do outro tecido principal, direito com direito, alinhando pela marcação de centro também e vou passar costura de segurança no zíper e no tecido. Com o zíper costurado, a costura de segurança, agora a gente vai virar as costas do zíper para cima. Vamos pegar um dos tecidos de forro, virar o direito para baixo, alinhar pelos piques de centro e aí você vai clipar ou alfinetar, fazer o que você preferir. Vamos virar a manta para cima lá na máquina de costura e vamos passar uma costura com o pé calcador comum da máquina, não é o pé calcador de zíper, bem rente à cremalheira do zíper, retrocesso no começo e no final. Depois dessa parte, a gente vai virar tecido principal e forro. Vamos virar o tecido principal para cima, vamos medir meio pé de máquina e passar um pesponto de ponta a ponta desse tecido para rebater o nosso zíper. E depois a gente vai repetir os mesmos passos com a outra parte do zíper e o outro forro.
Estamos aqui com o zíper costuradinho e rebatido dos dois lados. E, gente, a importância de costurar esse zíper com o pé calcador comum é para que, quando a gente terminar de costurar essa parte, ela seja, olha só, do mesmo tamanho daquele fundo que a gente cortou para fazer a nossa nécessaire. Vai ficar um tiquinhozinho maior ou menor, dependendo da sua máquina de costura e da sua experiência, mas olha só, tem que ficar praticamente do mesmo tamanho, tá? Se a gente costurar aqui com o pé calcador de zíper, aquele lateral, essa parte vai ficar muito menor do que o fundo da nossa nécessaire e aí não vai dar certo. Agora a gente vai colocar o cursor no nosso zíper. Então a gente vai eleger uma das duas partes para ser a frente da nécessaire. Aqui eu já sei qual que é por causa da minha etiqueta. E por convenção a gente coloca os nossos cursores abrindo para a direita e fechando para a esquerda quando a gente está visualizando a frente da nossa peça. Então, como eu quero que essa peça abra para a direita e feche para a esquerda, eu vou introduzir o meu cursor bem aqui do lado direito da minha fita do zíper. E com o cursor colocado, agora a gente vai lá na máquina de costura, com esses dois puxadores laterais, eu vou dobrar os meus puxadores ao meio, vou posicionar aqui bem aonde termina o meu tecido principal, centralizado com o meu zíper, e vou passar uma costurinha de segurança somente em cima do meu puxador da minha fitinha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos agora costurar o fundo da nécessaire aqui nessa parte do corpo que a gente já finalizou. E nesse momento é o pulo do gato para a gente conseguir fazer todo o forro dessa peça sem viés, com costuras embutidas. Então presta bastante atenção nessa parte do vídeo, tá? Não pula nem um pouquinho. Eu vou pegar o meu tecido principal do fundo da minha nécessaire, eu vou posicionar direito com direito aqui em cima e eu vou alinhar bem certinho com esta lateral do meu zíper aqui. Se você achar necessário, vem aqui e já clipa essa parte. Olha só, vou colocar um clips aqui de cada lado do meu zíper. A gente ainda não refilou o zíper, eu vou usar de guia esse zíper aqui, tá? Depois que eu clipei essa parte, eu vou virar para o lado do forro e vou fazer a mesma coisa com o fundo do forro. Vou virar o direito para baixo, vou posicionar aqui bem alinhado e centralizado e vou unir nesse sanduíche de tecido aqui junto com os clipes. Lá na máquina de costura, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou costurar somente aqui, margem de um pé de máquina, eu vou costurar somente em cima do meu zíper, retrocesso no começo e no final. Depois de fazer essa parte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou levantar o meu tecido principal e vou costurar somente o forro da extremidade até o meio, retrocesso no começo e no final. Vou virar o meu forro para trás e vou fazer a mesma coisa somente com os tecidos principais. Retrocesso no começo e no final. Só chego até aonde a outra costura começou. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha só. Vou jogar o meu forro lá para trás, vou costurar o meu tecido principal, retrocesso no começo e no final, do meio para o final do meu tecido. Depois eu vou virar esse material, vou dobrar o meu tecido principal para trás e vou costurar somente o forro da extremidade até o centro, retrocessos também. Agora eu vou mostrar para vocês por que a gente precisou fazer todos esses passos, tá? Quando a gente abrir o tecido principal, olha só, nem parece que a gente passou 3 costuras aqui, parece que foi somente uma costura inteira, certo? A mesma coisa acontece aqui no forro, olha só, parece que a gente passou uma única costura, quando na verdade a gente tem, olha só, 3 costurinhas. Por que a gente precisou fazer isso? Porque nós precisamos, olha só, de tecido principal e forro separados. Separadinhos, a gente vai ter eles costurados, mas ao mesmo tempo eles vão estar também
separados, forro com forro, tecido principal com tecido principal. Esse é o pulo do gato para a gente conseguir fazer o nosso forro todo embutido. E agora a gente vai repetir os mesmos passos aqui do outro lado, com a outra ponta do nosso fundo no tecido principal e a mesma coisa aqui no forro. E depois de costurar aqui as duas laterais, eu posso vir aqui, cortar o excesso do meu zíper e cauterizar essa pontinha para não ficar desfiando. Vamos agora costurar o corpo da nossa necessaire. Primeiro eu vou começar clipando o tecido principal. A gente pode vir aqui, abrir o zíper totalmente, porque a gente já finalizou as laterais desse zíper, para tornar a nossa peça um pouquinho mais maleável. Se você fez aquela costurinha aqui no centro do fundo, por causa da estampa direcional, você vai saber onde é o centro da sua peça. Se você não fez, nesse momento você vem aqui, olha só, junta costura com costura e faz uma marcação de centro aqui no seu fundo, dos dois lados, e faz isso também no tecido, no tecido de forro, tá? Aí, a primeira marcação que a gente vai fazer, a primeira clipagem vai ser unir aqui a marcação de centro do fundo com a marcação de centro de um dos lados do espelho aqui, a frente ou as costas da nossa necessaire. Vou clipar aqui bem certinho, centro com centro. Aí eu vou vir aqui na lateral, vou encontrar onde está esse cotovelo aqui do meu molde e eu vou dobrar bem certinho nesse meu cotovelo e também já vou clipar. E aí, gente, eu vou vir clipando essa curva todinha aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou clipar o cotovelo primeiro, para eu saber que ele tá bem certinho aqui no cantinho. E aí, eu venho clipando essa volta toda. Terminei de clipar. Gente, o encaixe desse molde é tão perfeitinho que nem precisa fazer pique, tá? Mas se você está acostumada a fazer pique nas suas peças, já está habituada, pode tentar fazer do jeito que você se encontrar melhor aí no seu ateliê, tá? Mas vale a pena tentar clipar sem os piques, porque o encaixe é muito bem testado. E o que eu gosto de fazer agora? Antes de passar a costura oficial, a costura de estrutura dessa peça, eu gosto de passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, só para eu me livrar desse monte de clips. E aí eu passo essa costurinha de segurança primeiro, e depois, com a peça toda na costura de segurança e sem nenhum clips, eu passo a costura com um pé de máquina aqui nessa parte todinha da necessaire. Então, eu vou fazer estes passos agora lá na máquina, e aí você faz do jeito que você achar melhor. Se você já quiser passar direto a costura estrutural com um pé de máquina, pode fazer desse jeito. E depois de costurar um dos lados do fundo da minha necessaire, olha só, eu sinto que dessa forma a gente fica muito mais fiel ao formato do molde, a gente consegue fazer as curvas bem direitinho, tá? Então, se você já tem prática e faz de outra forma, continua assim. Mas se você tá no modo iniciante para intermediário, acho que vale a pena tentar fazer desse jeito, tá? E agora eu vou repetir os mesmos passos aqui com a outra parte e a outra lateral do fundo da minha necessaire. Vou clipar tudo, passar a costurinha de segurança para me livrar dos clips e depois vou passar a costura com um pé de máquina. Costurados os fundos da necessaire, agora chegou o momento da gente fazer a mesma coisa com o forro. Só que o forro, gente, eu gosto de fazer com alfinetes e eu não retiro os alfinetes na hora de costurar, viu? Eu acho que fica muito mais fácil de manter os tecidos no lugar. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os clips. Eu vou juntar primeiro aqui a marcação de centro do fundo com a marcação de centro do meu espelho, né, do meu corte que está no molde. Aí eu vou vir aqui, nesse momento precisa de um pouquinho de paciência, porque esse tecido estruturado vai incomodar um pouco, mas aí a gente empurra a massa, joga pra dentro e vai fazendo, tá? Vou encontrar aqui o cotovelo, olha só, do meu corte, do meu molde, vou alfinetar também, e aí, gente, os alfinetes, olha só, a gente vai colocando em pezinho desse jeito, tá? Sentido perpendicular à costura. Minha costura vai vir aqui na horizontal,
o meu alfinete vem na vertical. Assim eu consigo deixar ele enquanto eu estou costurando por cima dele, tá? E aí eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz com os clips e clipando toda essa peça aqui de forro. Vou fazer essa clipagem todinha aqui na lateral. Essa peça vai ficar parecendo um porco-espinho no final, mas vai valer a pena, gente. É muito mais fácil costurar esse tecido super maleável e sem estruturação quando a gente faz desse jeito. E aqui tá minha peça toda alfinetada. E agora a gente vai lá na máquina. E agora, depois de costurado, a gente pode tirar todos os alfinetes. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica o interno dessa peça. Deixa eu vir aqui, olha só. Gente, não precisa se preocupar se fizer umas preguinhas, olha só. Enquanto você estiver costurando, tá? Isso aqui não tem problema nenhum, ó. Inclusive, a hora que você estica o tecido, ela até desaparece, ó. Tá vendo? Isso daqui não tem problema nenhum, tá, gente? É coisa mínima, não precisa se preocupar com isso. E o encaixe desse molde tá milimetricamente testado. Então, é quase certeza que você, com alguma prática, vai conseguir fazer um forro tão perfeito quanto o lado externo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado do forro. A diferença é que a gente vai alfinetar tudo, mas a gente vai deixar uma abertura aqui nessa parte reta do fundo da nossa nécessaire. Você vai fazer retrocessos no começo e no final e vai deixar essa abertura, que é por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Finalizei a costura do meu forro, deixei a abertura para desvirar. E antes da gente desvirar essa peça, o que eu gosto de fazer é vir com a tesoura de picote e fazer um refilamento, principalmente aqui nas curvas do forro e do tecido principal. Eu não vou refilar aqui onde eu tenho a abertura do forro, eu preciso dessa margem de costura aqui para fazer o acabamento final. E eu vou cortar aqui também, olha só, esse excessozinho de dobra de tecido que fica aqui para fazer o formato final da nossa peça depois de desvirada bem mais bonitinha. Se você não tiver a tesoura de picote, você pode vir com a tesoura comum e fazer piques aqui na vertical na sua peça. Muito cuidado para não chegar na linha de costura, tá? Na linha aqui, para não cortar a linha onde você passou a costura estrutural. E aí, depois de fazer esses refilamentos, eu vou desvirar a peça pela abertura do forro. E agora, para finalizar a nossa nécessaire e ver como ela ficou, nós vamos fechar a abertura desse forro aqui. A primeira coisa que eu faço é dobrar as margens de costura para dentro e já vir vincando aqui com a unha mesmo. Se você preferir, leva no ferro de passar roupas e eu venho colocando para dentro toda essa margem de costura. Aí você tem 3 formas diferentes de fechar essa abertura aqui. Você pode fazer pontinho invisível à mão, você pode usar cola pano se você estiver utilizando tricoline, ou você pode levar aqui desse jeitinho lá na máquina de costura e passar uma costurinha bem rente à borda desses tecidinhos para fechar na máquina mesmo. Tá aqui a costurinha que eu acabei de fazer lá na máquina, coloquei aqui o forro para fora só para vocês terem uma ideia de como fica esse forro todinho embutido sem viés. Olha só, fica bem bonitinho. E de novo, gente, ó, essas coisinhas aqui, ó, não se incomoda com isso não, tá? Isso daqui com o tempo, vocês verem que até eu com alguma experiência já deixo passar essas preguinhas aqui, então não precisa se preocupar não, tá? Se você for fazer bastante disso daqui para vender, logo, logo as suas vão estar muito mais bonitas que as minhas. E agora vamos ver o lado externo dessa peça. E está prontinha e finalizada a nossa peça. Olha que formato lindo que tem essa peça aqui. Essa é o tamanho M que a gente acabou de confeccionar no nosso vídeo.
Essa daqui é o tamanho G, vou colocar aqui do lado para vocês terem uma noção de tamanho. E tem também a mini necessaire, a pequenininha, que novamente vocês podem fazer os tamanhos separados ou vocês podem adquirir o pacote de moldes com os 3 tamanhos. E se você curtiu esse trio de necessaire que eu trouxe aqui hoje, não deixe de conferir estas opções aqui também na mesma ideia de trio de necessaire tamanho PMG. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do resultado das suas costuras a partir dos meus moldes.